Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita Nova Era. O programa Nova Era é um programa da realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Nós estamos aqui hoje na TV Candidez para transmitir mais uma das suas edições. E hoje, nesse sábado, nós temos a alegria de receber a Denise Araújo. Denise, ela é atual presidente do Conselho Regional Espírita da 5ª Região, vice-presidente da AME em Divinópolis, Aliança Municipal Espírita, e ela veio hoje para falar sobre o movimento federativo. Bom dia, Denise. Bom dia, amigo Vicente, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo nessa manhã. Fico muito grata de ter a oportunidade de estar aqui hoje, conversando com vocês, explicando um pouquinho, né, Vicente, como que funciona aí o nosso movimento federativo, que tem a sua função principal na Casa Espírita. Sim. Mas para além da Casa Espírita, nós temos toda uma organização aí que vem auxiliar a nossa condução dos nossos trabalhos. Abrindo então o programa de hoje, é com muita alegria que ela está conosco hoje para responder algumas perguntas que nós vamos formular. O que significa FEB e qual o seu papel no movimento espírita brasileiro? Bom, FEB é a Federação Espírita Brasileira, tem sua sede hoje em Brasília e ela tem uma função primordial dentro do nosso movimento espírita. Costumamos dizer que a FEB é a casa máter da doutrina espírita. Que beleza! Então, a FEB hoje, ela comunga uma organização do nosso movimento, Sim. Né, Vicente? Ela está aí dando literalmente um andamento da organização do nosso movimento. Ela é uma cereja no bolo, se eu posso assim dizer. Isso, é verdade. Porque é importante a gente destacar que a FEB, ela representa toda uma organização. Ela não executa as atividades apenas por ela mesma. Para as atividades chegarem até a FEB para serem executadas dentro da doutrina espírita, ela passou por vários campos. Certo. E é importante a gente estar explicando um pouquinho aqui como funciona essa organização sim, desse com certeza. movimento. Então, a FEB seria, por assim dizer, o carro do movimento espírita. Ela pode interferir nos centros espíritas? Bom, isso é um ponto importante, porque algo que a gente sempre diz é que o movimento espírita ele não tem chefe. Ele não tem dono. Que bonito, né? Isso é importante a gente destacar. Ela é uma representação do nosso movimento, Sim. Mas de forma alguma podemos dizer que a FEB ou qualquer órgão da unificação do nosso movimento espírita está aí, às vezes, para fiscalizar uma casa espírita, Sim. Para dizer se está certo ou se está errado alguma atividade. Ela não tem essa função. A função dela principal, primordial, é divulgar a doutrina espírita de acordo com a codificação de Allan Kardec. E orientar. Orientar, sim, muito importante. Mas as casas espíritas, temos que dizer também que elas possuem suas autonomias sim. De trabalho, de organização. Mas é sempre muito importante as casas estarem vinculadas a essa organização da FEB. É a Federação Espírita Brasileira. Ela congrega. Ela está ali justamente para poder orientar. Ela é um órgão administrativo, não é um órgão executor do movimento espírita, embora coparticipa de um todo. Então, muita gente critica a FEB, e eu, assim, todo o meu tempo de movimento espírita, Denise, de 49 anos, eu sempre trabalhei pelo movimento de unificação. Isso. Eu acredito muito no trabalho da FEB. Sem ela, o movimento espírita não teria chegado ao ponto que chegou hoje. Sim, e é importante dizermos que essa organização do nosso movimento espírita, que é a FEB aí, a nossa principal representante, né, a nível nacional, ela está, meus amigos, para unir esse movimento. A união. Para unir essa unificação dos nossos corações, das nossas ações, vinculadas à doutrina espírita, pois se às vezes nós não tivermos um direcionador, um órgão que às vezes nos auxilia na nossa condução, ficamos às vezes cada um na sua forma de interpretar. Sim. E aí às vezes a gente perde. Então essa questão é muito importante de nos unirmos, de nos fortalecermos, de sermos mais fraternos e seguirmos a doutrina
doutrina que é tão clara, tão bela e que acalenta tanto os nossos corações, que nos esclarece e consola tantas almas. Sim. Então, quer dizer, o movimento espírita não tem chefes, não tem sacerdotes e nem sumos sacerdotes. Isso é importante. Importante. Nós somos livres como pensadores, mas corresponsáveis com aquilo que nós o quê? Pregamos, falamos e representamos. Nós, como espíritas, Denise, nós representamos a doutrina espírita num todo. E a FEB tem esse poder de fazer um trabalho de orientação, de coordenação a nível administrativo do movimento. Isso. Né? Ela não interfere de forma administrativa nos centros espíritas. Absolutamente que não. Isso. E é importante destacar, né, Vicente, que dentro do nosso movimento federativo espírita, o principal ponto é a casa espírita. A casa espírita. Pois tudo surge da casa espírita. Sim. Então, as ideias que chegam na FEB, elas primeiro chegam na casa espírita. Isso. Então, é importante a gente explicar aqui, resumidamente, como funciona esse nosso movimento, que surge aí na casa espírita. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o SEM, sobre a AME, né, que é o Conselho Espírita Municipal, a Aliança Municipal Espírita, o CRE também. Muito importante o papel de cada órgão também, federativo, né, a nível municipal e regional. Denise, resumindo assim, o que é esse movimento federativo brasileiro? Em leves pinceladas, dá uma trabalhada. É importante a gente destacar também o Pacto Áureo, né? Isso. Ele é muito importante para a gente destacar. 1949. Isso. Então, o Pacto Áureo, ele tem aí o início dessa organização do nosso movimento federativo. E também não podemos esquecer aqui de destacar, de certa forma, a figura de Bezerra de Menezes. Muito importante. Que foi um amigo aí, né, um trabalhador incansável da doutrina. Muito, incansável. Que lutou muito pela unificação do nosso movimento. E que acabou aí depois congregando nesse Pacto Áureo. A partir do Pacto Áureo, meus amigos, a FEB, ela criou essa unificação do movimento. Olha só que bonito, né? Que as federativas estaduais, né, estarem conjuntas, né, se fortalecendo para conversarmos a mesma língua dentro da doutrina espírita. Em Minas Gerais, a gente tem que citar também o 3º Congresso Mineiro que aconteceu. Então, foi muito importante também, porque do 3º Congresso Mineiro, que aconteceu em 1958, se eu não estiver enganada, surgiu essa organização do movimento federativo de Minas Gerais. Que é importante destacar também, Vicente, que cada federativa estadual, às vezes, ela possui uma forma de se organizar. Aqui nós vamos estar falando da organização de Minas Gerais. Como a gente dizia, surge na Casas Espíritas, vão passando pela AME, pelo SEM, pelo CRE. Então, é uma forma de unificar as ideias, os corações, os propósitos, como já disse, destacamos, para que a doutrina espírita esteja aí na sua pureza, sendo levada a todos nós. E no estado de Minas Gerais, nós chamamos de União Espírita Mineira. Isso. Que funciona em nossa capital, na Rua Guarani, me parece 315. Isso mesmo. É uma casa máter do estado de Minas Gerais, não é isso? Que nos orienta. Eu me lembro, sabe, Denise, quando o senhor Honório de Abreu, um dos grandes vultos da União Espírita Mineira, estiveram em Divinópolis, já hospedei ele na minha casa, já dormiu na minha casa, ele jantava. É um amigo, assim, muito próximo da gente. E nós tivemos a oportunidade de conhecer muito bem a União Espírita Mineira na ocasião. De que eu tive a oportunidade de ser também presidente do CRE. O CRE quer dizer Conselho Regional Espírita, tá? Da 5ª Região Oeste de Minas Gerais. Denise, o que quer dizer AME? Qual que é o seu papel a nível municipal? Ela chega a interferir nos centros espíritas? É um outro ponto também importante. A AME, para quem não sabe, é a Aliança Municipal Espírita. Dentro da nossa organização do Movimento Federativo de Minas Gerais, ela tem um nível de organização municipal.
E a AME, assim como nós citamos já da FEB, ela também não tem essa função de interferir nas ações da casa espírita, de fiscalizar as suas ações. Mas a AME, ela executa e exerce um papel muito importante de unir essas casas. Sim. Por isso que a gente falava que a FEB ela é uma conclusão de algo que acontece a nível da casa, do município. Sim. Então a gente tem aí, né, as reuniões mensais que a AME realiza, junto com as casas espíritas, convoca as casas espíritas para conversar, para traçar ações, ideias e trabalhos do movimento espírita. Planejamento. A nosso nível municipal. Então, a AME tem um papel muito importante. E ela não está aí para mandar, né? Não podemos dizer assim. Não interfere. Absolutamente, de forma administrativa, ela não interfere. Ela deixa livre, porque a doutrina espírita é uma doutrina de livre escolha. Isso. É de livre pensamento. A doutrina espírita não impõe nada, pelo contrário, ela expõe. Denise, você falou da AME, mas a AME, para existir, ela depende do chamado SEM. Como que funciona o SEM? O que é o SEM? O SEM é o Conselho Espírita Municipal. É importante dentro dessa organização a gente explicar, porque o SEM, ele tem um papel que a gente diz como legislador, vamos dizer assim. É ele que vai estar ali planejando as ideias. O SEM, ele é formado pelos representantes da casa espírita. Então, a ideia é que as casas espíritas se reúnam, se conversem, troquem ideias, planejem, façam uma organização, para que aí, consequentemente, a AME, que é a Aliança Municipal Espírita, possa executar. Certamente. Então, às vezes, nós comentamos que dentro de uma organização, para ficar, às vezes, mais fácil para o entendimento de quem nos assiste, o SEM, ele vem planejar, né? Ele é um órgão aí de planejamento, né? E a AME, ele é um órgão executivo, ele vai executar, vai administrar. A nível municipal. Isso mesmo. É importante dizer que SEM e AME, né, são a nível do município. Então, é importante a gente dizer que, às vezes, as cidades que possuem 2, 3 ou mais casas espíritas busquem fazer esse fortalecimento dessas ações, fomentar aí o trabalho do SEM, a execução da AME. Isso. O movimento espírita, meus amigos, tende muito a crescer com essas ações, e tem crescido. Isso. Muito. Isso é muito importante. Denise, é importante salientar o seguinte, que o CRE, que é o Conselho Regional Espírita, da 5ª Região, Oeste de Minas Gerais, tem um poder de orientação a nível de região, né? E congrega para mais de 70 cidades que pertencem à 5ª Região. Então, o CRE tem um trabalho a nível regional e a AME a nível municipal. E o SEM, ele é representado por cada presidente de cada centro espírita, que é o chamado Conselho Espírita Municipal. E o SEM forma, então, a AME. É isso que é o nosso movimento federativo. Isso. Ué? Sim, é importante a gente fazer essas explicações, porque normalmente, né, Vicente, os frequentadores, às vezes, da casa espírita, os próprios trabalhadores, eles não conseguem compreender muito bem essa organização. Então, é importante a gente ter esse momento, esses espaços, para a gente explicar como que é feito esse trabalho, essa organização do nosso movimento. Então, quando a gente conhece esses órgãos de unificação, esses órgãos federativos, é importante para nós, porque podemos também buscá-los quando precisarmos, né, acessá-los. Sim. Estou aqui, né, na presidência do CRE, na vice-presidência da AME, temos o nosso amigo Eurípides, presidente da AME também, né? Nosso amigo Eurípides já esteve aqui várias vezes conosco, né, no programa Nova Era. Certa feita ele falou também sobre o movimento espírita, a AME, falou com muita precisão, e hoje a Denise está nos trazendo uma ampliação, uma visão mais ampla desse movimento federativo. Amigos da TV Candidez, você que ligou a sua televisão, o seu celular, o seu tablet, o seu notebook, e você está sintonizado na TV Candidez, assistindo o programa Nova Era,
que é um programa espírita. Ele é feito para você, amiga espírita e não espírita. E hoje a Denise Araújo está falando sobre esse movimento federativo, que por parte de muita gente que desconhecem, criticam. Criticam a FEB, criticam a União Espírita Mineira, criticam o CRE, a AME, enfim. Por que criticam? Porque não conhecem. E a Denise hoje está trazendo essa visão geral, isso. E as perguntas que vocês quiserem fazer, podem mandar para nós pelo WhatsApp 3799-123-7783. E a gente, na oportunidade, responderemos a vocês, tá bom? Denise, a AME de Divinópolis promove, assim, cursos, orientações doutrinárias aos respectivos centros espíritas? Sim, Vicente, a gente está sempre nesse trabalho de parceria, né, AME e CRE, nessa execução desses trabalhos, e realmente o órgão unificador, né, como a gente tem dizido, está trazendo aqui para vocês, ele busca também levar até as casas espíritas orientações. Quando a gente diz da FEB, né, a FEB faz aí para nós um compilado. Nós temos diversos documentos na FEB, quem tiver a oportunidade de acessar lá. Nós temos vários documentos orientadores, o manual de orientação ao centro espírita. Então, a AME, aí, em parceria com o CRE, estamos conjuntamente levando essas ideias às casas espíritas, a fim de trocarmos ideias, né, Vicente? Essa construção conjunta. Estamos ali, às vezes, orientando, trazendo informações, mas também temos que partir do cabedal de que os companheiros das casas espíritas têm muito também a trocar ideias. Então, quando a gente faz aí um seminário sobre a área da mediunidade, sobre o atendimento fraterno, busca fortalecer as casas para que possam levar aí o melhor trabalho possível às pessoas que ali buscam um consolo, uma orientação. Então, com certeza, né, a AME aí, junto com o CRE também, estamos conjuntamente buscando levar às casas espíritas esse trabalho de organização e de melhor preparação dos seus trabalhadores para ali estar recebendo da melhor forma possível. De fundamental importância, viu? Sim. Esse trabalho, porque muita gente já me falou, a AME está metendo a colher de pau no meio. A AME não entra em questões administrativas dos centros espíritas. A AME tem esse papel que a Denise acabou de falar para a gente, é de poder levar a orientação doutrinária, é de conduzir os centros espíritas dentro de uma ordem, de uma harmonia e dentro da coerência da proposta espírita, que é a doutrina espírita. Denise, eu me lembro que lá no livro A Gênese, no livro Obras Póstumas, tem chamado Projeto de 1868, na onde a espiritualidade se propôs a unidade de princípios. Sim. Quer dizer, se propôs que nós deveríamos trabalhar a unidade de princípios. Quer dizer, temos uma coerência, que a nossa fala fosse a mesma, que não houvesse uma certa uniformidade, não. Uma certa liberdade de expressão, mas dentro de um ordenamento coerente dentro da proposta espírita. E este papel a AME temos visto nos últimos tempos que tem feito. O CRE também a nível regional. Sim, a proposta do órgão unificador é justamente essa formação de ideias, de pensamentos, para que as coisas às vezes não fiquem tão soltas. Cada um às vezes fazendo a moda da casa. Ah, não pode. Então essa ideia da unicidade dos pensamentos vinculados às obras básicas de Kardec, nós nunca podemos nos desvincular dela. E o órgão unificador, ele é extremamente importante para isso, para trazer esses pensamentos, essas reflexões. Porque senão, Vicente, vai cada um às vezes ficando no seu espaço, não conversa, não troca ideias. E a casa espírita, dentro de uma sociedade, ela tem um papel tão bonito, muito, tão importante. Então, quando a gente se une, quando a gente se fortalece, quando a gente vem para trocar ideias, para construir um trabalho conjuntamente, todos têm muito a crescer. Muito. E a casa espírita tem ainda mais a possibilidade de executar aí o seu papel, a sua função, de levar a divulgação da doutrina espírita, de levar consolo e amparo a tantos irmãos. E a casa espírita, além de ser essa consoladora,
reconfortadora, ela tem um papel também de educadora, de fundamental importância. Sim. Denise, quais são os projetos, os trabalhos promovidos pelo CRE, pela AME? Tem alguma coisa hoje em evidência? Sim, a AME aí, né, o Eurípides está na presidência, eu estou na vice, nós estamos sempre conjuntamente pensando e planejando muitas ações. O Eurípides tem trazido muito ProArte, né, que é um projeto de arte espírita. Então, às vezes, aí dentro do nosso movimento, muitos têm visto, né, recentemente tivemos aí a peça Violetas na Janela, vamos ter também a peça Allan Kardec. Agora, final do ano. Isso. Então, assim, a arte espírita tem sido também um carro-chefe, né, dentro da AME muito importante. Para divulgar a arte espírita. Existe, né? A arte espírita. Para a sociedade, que são tantos projetos bacanas, importantes, né? Então, temos aí os trabalhos da Semana Espírita, do Encontro Espírita, né, que o Eurípides tem levado todo mês de novembro, né? Isso. E temos também os trabalhos aí, como a gente já citou, de formação continuada de trabalhadores espíritas, né, que a gente vê que é muito importante a gente estar reunindo com os trabalhadores espíritas de Divinópolis, da nossa região atual aqui do Quinto CRE. Então, a gente está sempre aí formando esses grupos de trabalho muito importante dentro do CRE, que a gente fala que são as áreas doutrinárias, né? Vamos falar a área da infância, a área da juventude, a área do atendimento espiritual, da mediunidade, né? Sim. Esse grupo de pessoas aí que se reúnem para que a gente possa levar, né, às casas espíritas esse trabalho da doutrina, para que a gente possa conversar, dialogar, além do que, né, um outro ponto muito importante que a gente sempre busca, que é realmente a unificação e a união dos espíritas. Como é importante, meus amigos, os espíritas se unirem, se fortalecerem, pois conjuntamente temos a oportunidade de nos fortalecer. Então, isso é muito importante. A gente está sempre aí indo às cidades, né, do Quinto CRE. Recentemente, né, Vicente, a gente teve essa divisão aí do Quinto CRE, né, uma informação aí importante da gente só estar citando. O Quinto CRE Divinópolis tinha aí 50 e poucas cidades, né? O Marcos Pessoa, nosso querido amigo de Nova Serrana, estava, né, também como presidente do Quinto CRE e levou essa proposta ao COFENG, que é o Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais. Ele levou a proposta para a gente fazer essa divisão do CRE, colocando aí o 29º CRE agora em Nova Serrana, que está com 23 cidades, e o CRE Divinópolis com 32. Ficou mais fácil, né? Isso, que é um ponto importante, né, para a gente conseguir ir até essas cidades com esses trabalhos, levando essas ideias aí desse fortalecimento do nosso movimento espírita. Certamente. Ô Denise, a AME tem sede própria, quer dizer, qual a atual diretoria executiva e como está composta, por quem? Como a gente já citou aqui um pouco, né, só relembrando, o Eurípides Farley, então, atualmente é o presidente da AME Divinópolis, eu estou como vice-presidente, estou aí na coordenação e presidência do Quinto CRE, como a gente citou agora há pouco, né, essa divisão que nós fizemos do final de 2023 para o início de 2024, a gente fortaleceu esse trabalho com esses propósitos. Temos aí a Andressa como secretária, a Ellen, a Rosângela como tesoureira, né, que executam aí dentro da diretoria da AME um trabalho muito importante. Sede própria, infelizmente, a AME não tem, não né? Tem. Até o momento. Itinerante. Mas quem sabe, né, no futuro próximo, né? Tá faltando ganhar um terreno. E aí a gente conta muito com o apoio das casas espíritas, né, aqui de Divinópolis principalmente. É muito importante também essa organização feita mensalmente das reuniões da AME. Normalmente cada mês é feita em uma casa espírita. Então é muito importante esse encontro itinerante também, que aí naturalmente trabalhadores de uma casa têm a possibilidade de irem visitar outra casa, a casa que recebe a reunião, né? Então isso é muito importante muito bonito, também. Bacana, né, Denise? Sim. A AME tem alguma ligação assim, direta com o CRE, que é o Conselho Regional Espírita da Quinta Região, ou são independentes? São independentes, mas possuem uma vinculação muito importante, né? Como a gente já disse aqui, né, essa nossa organização
eu na vice-presidência da AME, Eurípides presidente, e eu atualmente aí na coordenação do Quinto CRE, com apoio também aí do Eurípides, né? Muito. E de todo o nosso movimento espírita aqui de Divinópolis, né? Que muito nos ajuda, que muito nos fortalece também. Então, a gente possui essa independência e união ao mesmo tempo, isso que né? é importante. Porque é muito trabalho, né, Vicente? Trabalho? É muito trabalho. Então, a gente vai se organizando, né? O Eurípides mais à frente da AME, né? Eu mais à frente do CRE. E conjuntamente aí estamos sempre conversando, planejando, mas achamos também importante ter essa autonomia dos trabalhos, porque são muitas atividades aí que envolvem tanto a AME quanto o CRE. Né? Então é importante aí a organização, a formação das equipes para a gente ter a condição de rodar toda a região aí, né? E chegar ao máximo das casas espíritas, né? Eu digo, sabe, Denise, porque é o seguinte, a AME e o CRE, eles são independentes em termos de ações, mas interdependentes no tocante à causa espírita, que trabalha pela mesma causa. Com certeza. Isso. Independentes nas atitudes, nas ações, no trabalho, né? Uhum. Agora, interdependentes pela causa, porque a causa é única. Justamente. Isso é muito importante, né, Vicente? A gente reforçar aqui com os amigos, né? Essa causa da doutrina espírita, que é uma causa nossa, de todos nós espíritas, daqueles que são simpatizantes à doutrina, mas principalmente a nós trabalhadores. Com certeza. Deste movimento. Então, a nós trabalhadores deste movimento espírita, temos que ter a clareza da importância que nós temos dentro deste movimento. Sim. De seguirmos, né, a orientação dos órgãos unificadores, as obras básicas, de nos fortalecermos conjuntamente. Às vezes eu até comento com o pessoal que às vezes a gente fica parecendo papagaio de pirata. A gente fala e repete a mesma coisa. Todo. Mas é porque é muito importante isso. E nós espíritas precisamos muito, né, dessa união, dessa unificação, para que o movimento cresça cada vez mais. Cada vez mais. Nós estamos chegando ao final do programa Nova Era, que é um programa espírita, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. E hoje a Denise esteve aqui nos estudos da TV Candidez, falando para nós sobre esse movimento federativo. A gente quer pedir a ela que faça as suas considerações finais, Denise, convidando aos nossos telespectadores aí a conhecer esse trabalho da AME e do CRE. Isso. Amigo Vicente, primeiramente agradeço pela oportunidade de aqui estarmos nessa manhã, refletindo sobre esse trabalho. A AME, como CRE, possui Instagram, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais, podem acessar aí, procurar. As divulgações estão sempre sendo feitas nas redes sociais. E, mais uma vez, reforçamos, meus amigos, que o movimento espírita nada é sem a casa espírita. Então, temos que fortalecer muito as nossas casas espíritas, como frequentadores, aqueles que frequentam, né, Vicente, já há um tempo, desejarem, comecem a fazer algumas tarefas. Sim. Nosso movimento sempre necessita tanto de colaboradores, amigos, fraternos, para crescer. Então, se você já está aí, meu amigo, frequenta a casa, simpatiza, né, pela doutrina, Vicente, a gente fica com esse convite aí de a sua casa que você frequenta, de estar se oferecendo para realizar pequenas tarefas, que é sempre muito importante. Então, agradeço muito aí a vocês pela paciência, pela oportunidade. Eu que agradeço, viu, Denise, a sua participação. Esperemos que você volte ao programa Nova Era. Sim. Tá? Vamos pensar em outros temas para você vir desenvolver para a gente, tá? Amigos da TV Candidez, é com muita alegria que o programa Nova Era, nesse sábado, consolidou as ideias, a proposta de que estava planejando para trazer para todos vocês, que é o Movimento Federativo Brasileiro. E nós agradecemos a audiência e convidamos a todos vocês a estar conosco no próximo sábado, aqui, às 9h30 da manhã, pela TV Candidez, participando novamente de uma outra temática. A todos vocês, um bom final de semana, muita paz, muita alegria,
que Jesus Cristo possa estar na vida de cada um de vocês.